No tutorial anterior de Photoshop, eu te mostrei uma coisa muito legal que era como recortar uma imagem, mas não contente com isso, no final do tutorial eu fiz uma votação. Esta votação foi uma votação incrivelmente marcante, uma votação vigorosamente acirrada. É sério, eu nunca vi uma votação tão assim, pau a pau, mas por pouco, muito pouco, você aí decidiu que queria aprender a fazer o braço pegando fogo. Esse aí que tá aparecendo na tela, se liga só que da hora. E exatamente por isso eu estou aqui, para te mostrar como fazer esse braço pegando fogo no Photoshop. Então, dá o seu gostei neste vídeo e vamos começar. Para a gente começar, a primeira coisa que eu tenho dentro do Photoshop são duas camadas. A camada de baixo é uma imagem background, que é essa aqui, ó. Que é uma imagem aqui de uma parte do escritório, e a imagem, nossa, eu quase falei com sotaque, é imagine, e a imagem de cima aqui, ó, é eu já recortado. Então, se você não sabe recortar uma imagem, eu já tenho um tutorial específico explicando como recortar imagem, ele tá aparecendo aí no card. Uma vez que já temos a camada de background e a camada do personagem principal, olhando como se alguma coisa importante tivesse acontecendo, mas não tem nada importante acontecendo na mão, vamos começar esse tutorial aqui. Então, primeira coisa, ó, eu vou deixar a camada foto selecionada, que é a camada onde eu tenho, né, a pessoa que está com a mão pegando fogo. E a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar esta camada. Para duplicar, muito simples. Clica, segura e arrasta em cima dessa camada e você arrasta até esse botãozinho aqui embaixo. Então vamos lá, ó. Clica, segura e arrasta na foto e joga lá embaixo. Quando eu jogo, eu dupliquei. Então eu tenho duas camadas que têm exatamente a mesma coisa. Nossa, e pra que você tem isso? Me explica. Então, porque na camada aqui de baixo vai ser onde eu vou ter a sensação original da imagem. A camada de cima vai ser a que eu vou aplicar as modificações na mão, para ficar aquela mão bem vermelha, como se estivesse pegando fogo. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a camada de cima. Para selecionar, pelo amor de Deus, é só clicar em cima da camada, ó. Cliquei na camada Photocopy, é essa aqui que a gente vai fazer as modificações na mão. Com ela selecionada, eu vou aplicar alguns ajustes. Então eu vou lá em cima em Image, na parte de Image eu vou em Adjustments, que são ajustes. Nos Adjustments a gente vai em Levels, tá? Levels, Curves, Exposure, Brightness e Contrast, são todos que têm opções meio parecidas. Eu vou de Levels porque é um dos primeiros ajustes que eu aprendi a trabalhar. Ai, me traz tantas memórias, tantas lembranças. Mas enfim, ignore isso, vamos continuar. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Para você trabalhar com Levels, é só você modificar um desses três slides. Na verdade, você pode modificar só um deles ou você pode modificar os três. Aqui o que eu vou fazer é arrastar esse primeiro slide um pouquinho para a minha direita, ó. Com isso eu vou intensificar, né, os tons pretos. O que é escuro na minha imagem vai ficar mais escuro. E aí eu sei que você vai falar, nossa, mas aí ficou horrível aqui, aqui, aqui. Olha que coisa estranha, tá muito escuro. Então eu sei, mas como a gente está fazendo modificações na mão, sempre concentre o seu olhar na mão. E o que eu quero fazer, ó, é deixar um pouco mais intenso os tons escuros das mãos. Das mãos não, né, da mão, só tem uma mão aqui. Agora eu vou arrastar esse slide da direita, ó, um pouquinho para a esquerda. Com isso eu intensifico os tons mais claros. Então quando tem alguma coisa pegando fogo, isso fica muito intenso, né? O que é preto fica muito preto e o que é branco fica muito branco. Então a ideia é essa. Não puxa muito, ó, porque senão vai entrar branco aí na mão. E aí quando entra branco total ou preto total, você perde informações. Então aqui eu só vamos dar uma leve intensificada aí, ó. Eu acho que assim já tá legal. Para finalizar, clique em OK. Clicou em OK, pronto, já fiz essa modificação. Então na camada de baixo eu tenho isso, na camada de cima eu tenho isso. Ainda com a camada de cima selecionada, vamos novamente em Image. Em Image a gente vai em Adjustment. Em Adjustment a gente vai em Hue Saturation. Bem aqui, ó. Hue Saturation controla opções como a gama de cores, ou seja, você pode dizer se as cores vão ter uma tendência do que é amarelo se transformar em vermelho, azul, verde e assim por diante. São cores que se transformam em outras cores. Você tem
tem a opção de saturação, que é o quanto de intensidade vai ter aqui nas cores, e a opção de lightness, que é para deixar mais claro ou mais escuro. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mudar essa primeira opção de hue para um valor mais ou menos de menos 15. Quando eu coloco menos 15, tá vendo? Eu estou fazendo com que os tons meio amarelados se transformem em vermelhos. E aí eu tenho vermelho entrando aqui bem na mão, olha só que coisa agressiva. Aqui eu vou vir em Saturation também, ó, e vou jogar um pouquinho mais para a direita, o máximo que dê, para ficar bem vivo a cor da mão. Em Lightness, eu vou diminuir um pouquinho, ó. Quando eu coloco o Lightness um pouco mais para a esquerda, por exemplo, o valor mais ou menos de menos 15, menos 16, a gente restaura um pouco das informações que eu tinha das áreas brancas. Então a mão parece que está mais intensa, né? Uma coisa assim mais viva, mas eu não deixei aquele branco entrar e aí eu conservo um pouco de informações das áreas mais claras. Claro que aqui o meu rosto está terrível, parece que eu vim diretamente do inferno. Ignore o rosto, tá? Concentra aqui o olhar só na mão. Para finalizar, clica em OK. Clicou em OK, pronto. Então a imagem original e a imagem alterada, como eu já disse, vindo do inferno. Aqui vamos continuar. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer com que essa parte vermelha fique só na minha mão. Eu não quero que fique no meu rosto, afinal de contas está muito estranho. Então ainda com essa camada de cima selecionado, eu vou lá em cima em Layer. E em Layer, eu vou nessa opçãozinha aqui, ó, de Layer Mask. Em Layer Mask eu vou colocar a opção de Hide All. Quando eu faço isso, o que acontece? O Photoshop maravilhoso, incrível, ele cria uma camada que é uma camada de máscara, tá vendo? Então eu tenho essa camada aqui, que eu estou todo vermelho, parecendo o Hellboy, e aqui do lado eu tenho essa camada preta. Essa camada preta, ela não aparece para mim. O que ela faz é mostrar ou esconder o conteúdo do que eu tenho à esquerda. Então o que tiver preto aqui dentro faz com que esteja escondido o que eu tenho aqui. Então a ideia é, se liga só, eu vou clicar em cima aqui da parte preta e eu vou usar um brush. Para usar um brush é só clicar aqui, ó, nessa opçãozinha. Então clica no brush. Com o brush selecionado, você pode fazer algumas modificações nele, ó. Clica com o botão da direita em cima da tela e aí você pode escolher algum desses brushes que tem essa borda aqui meio esfumaçada. Não um brush assim, ó, tá vendo? Bem marcadão, mais ou menos assim. Nessas opções novas do Photoshop, você tem o General Brushes. Em General Brushes, você pode clicar em Soft Around. Vamos lá, ó. Vou clicar aqui em Soft Around, cliquei, maravilha. Agora uma outra dica muito legal. Na parte de cima, depois que você escolheu o brush, você tem Opacity. Opacity é a opacidade. É o quanto de intensidade o pincel vai ter quando você clicar na tela. E aqui eu vou colocar um valor de 50%. Outra coisa muito importante, não se esqueça, aqui a camada da minha máscara está preta e o brush que eu vou usar aqui é branco, então se liga só o que acontece, ó. Eu vou pegar e vou começar a passar aqui, ó, vou clicando, conforme eu clico, ó, vai se revelando o que eu tenho na camada só nos lugares que eu cliquei. Então a ideia aqui é fazer esse tipo de efeito, ó. Aqui bem vermelho, bem intenso e aqui um pouquinho mais suave, como se você percebesse a transformação. Então olha só que legal, quando você olha essa camada de máscara, o que aconteceu? A camada da máscara, ela só pode ser duas cores, ou preto ou branca. O que eu tenho de preto está escondendo o que eu tenho aqui. Então a maioria do conteúdo que eu tenho aqui, ó, da minha foto vermelha, está escondida. Como eu dei umas borrifadas ali com brush na cor branca, foi inserido esse branco aqui e é a área onde revela o que eu tenho nessa camadinha do lado. Extremamente simples. Um conselho que eu te dou, caso tenha rolado alguma dúvida na sua mente, brinca um pouquinho aí com essa camada de máscara, você vai entender melhor como ela funciona, tá? Mas basicamente é isso, ela vai mostrar ou esconder o que eu tenho logo ao lado dela. Uma vez que a gente já fez isso, se liga só o que a gente vai fazer, ó. Eu vou pegar e duplicar essa camada da foto de cima, né, que é onde eu estou vermelhão. Então clica nela, segura e arrasta e solta de novo lá embaixo naquela folhinha que a gente já tinha visto. Então aqui eu vou ter, se liga só nessa ordem, camada background, foto original, foto toda vermelho e mais uma vez todo vermelho em cima. Com esta camada selecionada aqui, ó, que é essa camada mais acima, só um
um pequeno detalhe muito importante, preste atenção. Uma coisa é você clicar em cima da camada da máscara e outra é você clicar em cima da parte da foto. A gente vai trabalhar agora em cima da foto, não clica aqui na camada da máscara, ó, tem uma diferença de você clicar entre um e outro, clica sempre em cima da foto. Poxa, mas espera aí, quando é que eu clico então em cima da máscara? Dessa camada de máscara, você só clica quando você quiser fazer alguma alteração nela. A gente já fez a alteração na etapa anterior, então agora você vai deixar selecionado apenas a camada da imagem de cima. Com ela selecionada, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em cima em Filter. Em Filter, eu vou na opção de Stylize. Em Stylize, nós vamos em Find Edges. Find Edges, o que ele faz? Ele cria um tipo de tom baseado nas arestas da minha imagem. Como é que eu posso explicar isso? Seria basicamente como se ele criasse um desenho. Então ele vai se basear nos pontos onde tem pontos mais escuros e mais claros e ele tenta deixar isso mais marcado. É isso que o Find Edges faz. Eu sei que essa explicação ficou meio ruim, mas eu sei que visualmente deu para você entender o que ela faz. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Ainda com essa camada selecionada, que é essa aqui, ó, desse Find Edges, esse efeito que eu acabei de aplicar, a gente vai lá em cima em Image, Adjustment e vamos em Levels de novo. Agora no Levels, eu vou dar uma intensificada aqui, ó, nos tons mais escuros. Eu não estou explicando passo a passo porque a gente já fez isso antes, tá? Então aqui, ó, tô indo só um pouquinho mais rapidinho, eu vou dar uma intensificada nos tons mais escuros e nos tons mais claros para criar essa sensação aqui. Basicamente o que eu quero fazer com isso é criar a sensação, sabe daquela... Eu sei que não é um bom exemplo, mas sabe quando tem uma queimadura, aquela pessoa que se queimou demais, a pele fica com uma textura meio estranha, né? Meio craquelada. Então a ideia é fazer isso. Uma vez que eu já fiz isso no Levels, clique em OK. Clicou em OK? Eu vou fazer o seguinte, com essa camada aqui de cima selecionada, aqui eu tenho essa opção. Essa opção corresponde ao Blend Mode, também conhecido como Transfer Mode. É uma maneira de você dizer como as cores vão se mesclar, né? Como elas vão se misturar. Depende, você pode escolher mesclar ou misturar, escolhe a palavra que você preferir. Aqui em Normal eu vou clicar e eu vou colocar essa opção de Overlay. Poxa, por que você está usando Overlay? Me explica direito. Então, eu vou ser muito sincero com você, essas opções aqui de Blend Mode, elas são uma questão meio de olhômetro, sabe? Você pode colocar o que você achar mais interessante. Quando eu estava fazendo esse tutorial, eu achei que o overlay ficou mais legal, então foi por isso que eu deixei. Se a gente se aproximar um pouquinho da mão aqui, ó, você vai perceber, olha só como ela já ficou, tá vendo? Tem uma textura aqui, ó, como se estivesse pegando fogo mesmo, como se a mão estivesse queimada. Com certeza uma coisa que ia doer muito, né? Mas vamos ignorar isso por enquanto. Então, muito bem, já fiz essa parte. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a aplicar algumas imagens aqui. Então, um conselho que eu te dou é, quando você for fazer uma pesquisa aí na internet, no maravilhoso Google, nas imagens, pesquisa sempre imagens em inglês, porque aí as imagens aparecem mais interessantes. Claro que isso não é uma regra, às vezes se você pesquisar em português pode ser que apareça bacana também, mas eu geralmente procuro em inglês. Então eu peguei aí, ó, 3 imagens de fogo no Google mesmo, tá? Não tem nada de especial não, é só ir no Google, na parte das imagens e buscar lá, você joga Fire para aparecer fogo. Eu coloquei também uma busca nas opções de Smoke e trouxe 3 fumacinhas e também pesquisei por partículas, né? Buscando Particles. E aí eu vou trazer essas imagens para dentro do Photoshop. Para trazer outras imagens para dentro do Photoshop, você tem um método normal. O método normal é ir lá em cima em File, depois você vai na opção de Place Embedded. Mas se você é uma pessoa muito acelerada, cheia de ansiedade no coração que nem eu, você não vai aguentar fazer isso todas as vezes. Então o que eu faço geralmente é isso, ó. Eu venho aqui na telinha do próprio Windows, e aí eu vou pegar, clicar, segurar e arrastar em alguma das imagens e simplesmente jogar em cima do Photoshop. Então eu vou vir nessa aqui, ó. Eu vou clicar, segurar e arrastar e vou soltar aqui em cima mesmo. Vamos lá? Fogo 1, ó. Clica, segura e arrasta e solta aqui em cima. Soltei. Quando eu faço isso, aparece essa tela de confirmação do Photoshop. Ele está querendo dizer para mim, olha, alguém arrastou um negócio aqui no Photoshop. Foi você? É isso mesmo que você quer? Então você pode confirmar. Para confirmar, é só clicar naquele botãozinho ali em cima ou pressionar a tecla Enter no seu teclado. Quando você faz isso, você pode usar esta ferramenta, que é a ferramenta, eu nunca lembro o nome dela, é a ferramenta de movimentação e você pode mover essa imagem onde você quiser.
O único detalhe meio chatinho isso no Photoshop é que quando ele traz uma imagem aqui do seu computador, ele deixa com essa pequena opçãozinha, né? Eu falei tudo errado, volta. Ele deixa com essa opção. Essa opção é como se tivesse uma ligação com o arquivo original. Eu não quero isso, e fora que essa opçãozinha aqui dessa folhinha também limita um pouco as opções para eu trabalhar. Então o que eu vou fazer? Vou clicar em cima dessa camada do meu fogo aqui, ó, na parte das camadas mesmo, tá? Aqui mesmo, ó. Clica aqui com o botão da direita e eu vou colocar Rasterize Layer. Com isso eu faço com que essa imagem não tenha mais ligação com o arquivo original lá no meu computador. E aí eu consigo fazer mais alterações nela aqui também. Nossa, isso é uma regra? Eu tenho que fazer isso toda vez? Então não precisa, a não ser que você queira ter mais liberdade ao trabalhar na imagem, que é isso que eu quero. Então agora eu vou fazer o seguinte, com essa camada selecionada e a ferramenta de movimentação, eu vou simplesmente mover aqui, ó, e deixar em cima do meu braço numa posição mais bacaninha. A ideia é fazer com que esse fogo esteja saindo aqui, ó, entre o meu braço e essa partezinha aqui da minha manga, né, da minha camiseta aqui. Outra coisa muito legal, aqui nessa camada do fogo eu vou mudar também as opções do Blend Mode. No Blend Mode está como normal. Normal é uma opção horrível para mesclagem. Eu vou colocar a opção de Screen. Olha que louco isso. Então o fogo já parece que está na tela. O Screen, basicamente, ele ignora os tons escuros da minha imagem. Então o que é preto é totalmente ignorado. Graças a Deus essas imagens de fogo já tinham um fundo totalmente preto, então menos trabalho, não é? Muito bem, fiz isso, ó. Com a opção aqui, com a ferramenta de movimentação, eu vou deixar mais ou menos na parte de baixo, ó, o fogo saindo aqui como se estivesse de dentro da minha camiseta. Só que, do jeito que esse fogo está, não tá muito legal, né? Dá pra gente enxergar esse risco aqui embaixo, só que não tá muito profissional, não é? Então vamos consertar. Com a camada do fogo selecionada, eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu já fiz antes, indo lá em cima em Layer. Em Layer eu vou na opção de Layer Mask e vou colocar a opção de Reveal All. O que é isso? A opção Hide All faz uma camada de máscara e esconde tudo. A opção de Reveal All, ele vai criar uma camada de máscara, só que vai manter tudo. Olha a diferença. Quando a gente criou aquela opção, lembra, de Hide All para esconder, ele criou uma camada de máscara preta. Quando eu faço essa opção agora, ó, ele criou uma camada de máscara branca. E essa camada de máscara, como ela está branca, ela deixa aparecer tudo que eu tenho nessa camada, que é o meu fogo. Então agora eu vou selecionar a camada da máscara e usando a ferramenta maravilhosa de Brush, eu vou usar a cor preta. Então aqui no caso, ó, é só clicar nessa opçãozinha aqui para inverter as cores, ó. Tá vendo? Clica nesta setinha bonitinha e eu inverto. A cor que estiver mais à esquerda é a cor que eu vou usar. Então só confirma comigo, pelo amor de Deus, não se esqueça. Eu estou com o brush na cor preta, com a camada de máscara selecionada na camada do meu fogo. Muito bem, feito isso, agora eu vou simplesmente vir aqui, ó, e diminuir um pouco o tamanho do meu brush, dando umas passadinhas aqui de leve, ó. Vai passando e escondendo aquela partezinha do fogo para dar a impressão que ele está saindo de dentro da camisa. Tá vendo? Não precisa de muitos cliques, foi mais ou menos 495 cliques, foi bem rapidinho, né? Já resolvi essa opção, ó. O fogo parece que está saindo de dentro da camiseta. Uma vez que eu fiz isso, eu vou trazer mais uma imagem aqui, vou trazer o fogo 2. Só vou jogar ele aqui em cima, vou fazer o mesmo esquema, né? Botão da direita, Rasterize Layer e já vou posicionar em algum lugar. Essa camada está muito pequena, né? Essa imagem está muito pequena, então para resolver isso, muito simples. Com a camada selecionada, a gente pode ir lá em cima na opção de Edit. Em Edit, a gente vai na opção de Free Transform. O atalho é Ctrl T. Quando eu aperto Ctrl T, ó, eu posso clicar bem nas bordas da minha imagem, nos cantinhos, clicar, segurar e arrastar. Então aqui eu vou fazer isso, ó. Vou clicar, segurar e arrastar e vou aumentar a imagem. Nossa, mas não tem problema se você aumentar demais a imagem, vai perder a qualidade, não vai? Então, pode ser que perca a qualidade, mas como é fogo e a gente vai fazer um monte de fogo aqui, não tem problema perder a qualidade um pouquinho, não vai fazer diferença, certo? Então aqui eu vou fazer isso, vou aumentar um pouquinho esse tamanho. Para finalizar, né, essa modificação aqui, ó,
quando a gente manipula, você tem duas opções. Ou pressiona a tecla Enter, ou você pressiona esse botão lá em cima. Quando eu faço isso, pronto, eu vou mudar o Blend Mode de novo aqui para Screen. Olha só que legal. E agora eu vou fazer o seguinte, a ideia é fazer com que o fogo vá se espalhando de baixo para cima. Então meu primeiro fogo está mais ou menos aqui nesta área. Esse segundo eu vou colocar um pouco mais aqui na parte de cima, ó, do braço, certo? Então o braço está pegando bastante fogo. O que eu vou fazer? Vou continuar fazendo isso. Eu vou vir agora e vou trazer de novo. Você pode fazer das duas maneiras. Você pode simplesmente duplicar essa camada aqui ou trazer a imagem de novo. Mas como essa imagem já está bonitinha, eu vou simplesmente duplicá-la, clicando nela, segure e arraste e solta aqui em cima da folhinha lá embaixo. Ó. Então vamos lá, vem aqui, soltei, pronto. Vou pegar agora e vou jogar um pouco mais para cima. Usando as opções de Ctrl T, eu vou vir, ó, dar uma diminuidinha de leve e vou inverter a imagem. Então aqui com as opções de Free Transform que a gente usou, né, indo lá em Edit, Free Transform. Clique em cima aqui, ó, dessa área que eu estou manipulando com o botão da direita. E a gente vai colocar a opção de Flip Horizontal. Ele vai inverter para o outro lado. Uma vez feito isso, existem algumas outras opções que podem ajudar bastante. Por exemplo, ainda com o Free Transform, lá em cima você tem este botão. Quando você clica neste botão, ó, muda a imagem e você tem outros pontos de controle. Você pode clicar aqui, ó, neles e distorcer um pouco mais. Por que eu estou fazendo isso? Para não parecer que é a mesma imagem do fogo, né? Porque se eu pegar a mesma imagem e simplesmente ficar duplicando, vai ficar meio estranho. Então aqui eu estou modificando só para ficar um pouquinho diferente, ó. E não parecer o mesmo fogo na imagem, mais ou menos assim. Aqui, ó, aqui tá legal, tá vendo que bacana? Então tem bastante fogo ali na parte do braço, quando vai chegando na mão, vai diminuindo um pouco mais. Eu estou fazendo isso para que a gente consiga enxergar a mão, porque se eu simplesmente sair tacando fogo em cima de fogo, fogo em cima de fogo, não vai parecer mão nenhuma, não vai fazer muito sentido, não é? Uma vez que eu fiz isso, aqui é com você. Se você quiser continuar duplicando a imagem, trazendo outras imagens de fogo, você pode fazer o que você quiser. Eu acho que aqui tá legal. Vou duplicar só mais uma vez. Vou inverter a imagem e vou só dar uma diminuidinha só para criar um foguinho que vai ficar mais ou menos aqui no topo da minha mão. Só que eu acho que ela está muito em cima da mão. Então nas ordens é ótimo, né? Nas ordens das camadas, eu vou arrastar essa camada aqui, ó, para ficar debaixo da foto principal. Então muito simples. Clica, segura e arrasta nesta camada e joga ela embaixo da foto. Pronto, ó. Então já tem um foguinho diferente. Deixa eu só usar de novo aquelas opções de distorção. Só para ficar um foguinho um pouco mais diferente. Ó, pronto, tá vendo que legal? O fogo vai se construindo pelo braço ali. Eu já gostei bastante desse efeito, está maravilhoso. Ó. Só que é o seguinte, para ficar mais legal, geralmente quando a gente tem fogo, nós temos fumaça. E agora o que eu vou fazer é colocar um pouco de fumaça aqui com algumas imagens que eu já comentei, que eu já tinha trazido antes. Então eu vou fazer o que eu já fiz antes. Vou pegar aqui, ó, a fumaça número 3, vou arrastar ela aqui em cima, vou clicar nela, né, com o botão da direita e vou colocar Rasterize Layer. Na ordem das camadas eu vou colocar ela acima de todas as camadinhas e vou mudar o Blend Mode para Screen. E agora usando o Free Transform, eu vou já, ó, dar uma distorcidinha na imagem para ela ficar um pouco acima das outras. Se a fumaça estiver muito intensa, você pode diminuir o valor aqui, ó, de Opacity. Em Opacity você pode colocar um valor, sei lá, 50%, 80%, eu acho que aqui 70%, só para ser perfeccionista, 70% é o valor exato. Acho que vai ficar bonitinho assim. Lembrando, esse tipo de montagem aqui, de manipulação, você pode fazer como você preferir, não precisa seguir exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou te guiando aí mais ou menos para você entender. Mas se você quiser modificar fogo, opacidade, o Blend Mode, fique totalmente à vontade. Você faz o que você quiser. Outra coisa que eu vou fazer, ainda nas opções de fumaças, eu vou jogar a fumacinha número 2. Então a fumaça número 2, eu vou clicar, segurar, arrastar, vou jogar ela aqui. Vou clicar nela com o botão da direita lá nas camadas, ó. Vou Rasterize Layer, vou usar o atalho, né, do Free Transform, que é o Ctrl T. E aí eu vou deixar o meu cursor bem aqui na lateralzinha, tá vendo? Bem no cantinho, ó. Clica, segura e arrasta e gira um pouco. E aí eu vou clicar de novo, ó, aumentar
e já vou posicionar mais ou menos onde eu quero, que vai ser aqui. Vou mudar a opção de Blend Mode para Screen. Olha só que louco, é só uma fumaçona. Só que essa fumaça eu não quero ela na frente de tudo, então eu vou arrastá-la para debaixo da foto principal. Ó. Então a fumaça fica na parte de trás. Agora, para criar uma mesclagem melhor ainda, se liga só que da hora. Com essa camada da fumaça, que é essa aqui, ó, selecionada, eu vou lá em cima, na opçãozinha de Layer, vou em Layer Mask e vou colocar Reveal All, ou seja, eu vou criar uma camada de máscara que vai manter tudo que eu tenho nessa camada. Então eu vou deixar ela selecionada, com a ferramenta de Brush, na cor preta eu vou dar umas borrifadinhas aqui. Lembrando que eu estou usando aquele brush, né, que tem as bordinhas bem suaves e a minha opacidade do brush está em 50%. Então eu vou vir aqui, ó, e dar umas batidinhas de leve só para oscilar a fumaça. Então isso eu crio uma sensação, ó, de alguns momentos a fumaça está mais intensa e outros momentos não. A ideia aqui é ter fumaça, mas não deixar essa fumaça chamar mais atenção do que a mão. Muito bem, feito isso, ó, eu só vou clicar de novo aqui na camadinha da fumaça e usando o Ctrl T, que é o Free Transform, eu vou jogar um pouquinho mais para cima. Ó, vou esticar, né? Vou esticar ela um pouco mais no eixo vertical. Olha só que maravilha. Não esqueça de salvar a sua imagem, tá? Eu estou fazendo tudo isso, não salvei ainda. Que loucura. Mas salva a sua imagem para evitar qualquer tipo de problema. Uma vez feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a imagem das partículas, que é uma que eu achei bem legal aí na internet, ó. É essa aqui, mesma coisa, botão da direita, Rasterize Layer, vou no Ctrl T, vou jogar um pouquinho de lado aqui, ó, de forma que as partículas estejam se espalhando. É como se tivesse aquele, sabe, como se a mão tivesse quase que explodido, fez um puff, e aí saiu aquelas partículas para todo lado? Essa é a ideia. Então aqui usando o Ctrl T, no que você já viu, né, aquelas opções de rotação, aumentar e diminuir, vou posicionar mais ou menos aqui, vou mudar o Blend Mode para Screen, e aí vou usar a mesma técnica que eu acabei de usar na fumaça. A camada das partículas eu vou deixar selecionado, vou lá em cima em Layer, Layer Mask, e vou colocar a opção de Reveal All. Usando o brush na cor preta, eu vou dar umas batidinhas aqui, ó, para esconder as partículas em alguns lugares. Nem sempre as partículas, né, elas vão ser sempre proporcionais. Às vezes elas vão aparecer mais em um lugar, às vezes mais em outros. Então aqui a ideia é você variar essa sensação aqui das partículas. Estamos na reta final, não desiste. Respira fundo e agora a gente vai fazer simplesmente alguns ajustes na nossa imagem. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar a camada mais acima de todas selecionada, que no caso é a fumaça número 2, e eu vou usar uma camada de ajuste. Uma camada de ajuste é uma camada, né? Ela vai ficar na ordem aqui entre as camadinhas. Só que o que estiver, essa explicação ficou péssima, só que o que estiver abaixo da camada de ajuste vai afetar a camada. Então, por exemplo, eu posso deixar tudo vermelho e se eu colocar, por exemplo, a camada de ajuste toda vermelha, todas as camadas abaixo da camada de ajuste vão ser afetadas por ela. Então, muito bem, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir no painel de Adjustments, se o painel de Adjustments não estiver aparecendo, você vai lá em cima em Window, em Window você tem a opção aqui de Adjustments. Quando você faz isso, ó, esse painel funciona da seguinte maneira. Aqui eu tenho vários botõezinhos de efeitos. Na dúvida de qual é esse efeito, é só deixar o cursor em cima dele. Por exemplo, nesse aqui, ó, que parece uma grama, né, um monte de mato. Ó, se você deixa o cursor em cima, aqui do lado, ó, ele vai escrever Levels. Esse é o Curves, esse aqui é o Exposure e assim por diante. Todos os principais ajustes maravilhosos do Photoshop estão aparecendo aqui. Então eu vou clicar em Levels. Quando eu faço isso, se liga só. É criada esta camada acima de todas as minhas camadas. Com essa camada selecionada, eu tenho esse painel de Properties que aparece automaticamente. Nele eu tenho opções para ajustar aqui o Levels. Então aqui eu vou simplesmente mover os slides, igual a gente fez no início, né? Só que agora eu vou fazer isso e vai afetar toda a imagem. Ó. Então eu vou dar uma concentrada nos tons mais escuros, deixando mais escuros, os tons claros um pouco mais claros, mas não muitos, não estoura, tá? Só um pouquinho aí, ó,
para ressaltar. Eu não quero demais também, porque senão vai estourar bem aqui, ó. Vai ficar branco demais, então não coloca muito não. É só para dar uma leve intensificada nos tons escuros e tons claros. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, ó, é voltar no painel de adjustmentos e eu vou clicar nesse cara agora, que é o Hue Saturation. A gente também já usou ele. Então aqui o que eu vou fazer simplesmente, ó, é aumentar um pouco a saturação para ficar tudo um pouco mais intenso. Não muito, é só um pouquinho, tá? Eu tô colocando mais ou menos aqui, ó, entre o valor, sei lá, 20 e 30 mais ou menos. E aí, se você quiser o Lightness também, ó, você pode diminuir um pouquinho para a esquerda. E aí vai dar uma leve valorizada nos tons mais escuros. Então o que a gente tem aqui nesse momento é isso. Vamos só conferir os processos da nossa montagem. Background, as duas camadas de baixo foi fogo e fumaça. Depois o personagem maravilhoso original, partículas, o braço vermelho. Eu tenho aqui aquela opção daquele efeitinho que o Find Edges, lembrei, quase esqueci o nome. Depois eu tenho mais algumas camadas de fogo, fumaça e duas camadas de ajuste, trabalhando na imagem inteira. Então essa aqui é a nossa montagem. Lembrando que você pode brincar o quanto você quiser, faça suas variações aí, brinca, faz outras coisas, faz montagens diferentes. A ideia da montagem é sempre essa, é trazer imagens prontas, posicionar, trabalhar com blend mode, opacidade, brushes, enfim, todos esses detalhes que são muitas coisas para a sua imagem parecer cada vez mais e mais real. E aí, você conseguiu fazer? Sério? Ficou muito legal? Então presta atenção, sabe o que você faz? Posta na sua rede social usando a hashtag #AprendiComWeber. E aí eu vou conseguir visualizar esta montagem que você fez. Só um detalhe muito importante é que este símbolo é muito parecido com um símbolo daqueles que você tem que espantar vampiros e forças do mal. Vai pra lá! Sai! Sai! Foi um pensamento meio maluco. Vamos voltar ao assunto, não é? Eu sei que você gostou muito desse tutorial, agora presta atenção. Se você quiser gostar ainda mais, eu tenho um curso online de montagens e manipulação de imagem com Photoshop, que embora tenha esse nome tão comprido, é um curso muito legal, onde a gente vai fazer vários tipos diferentes de montagens no Photoshop. O objetivo desse treinamento é aguçar a sua mente para que você entenda as inúmeras possibilidades que existem com Photoshop. Agora presta atenção. Antes de você clicar aí, ó, no primeiro link para você conhecer mais sobre esse curso, deixa eu te falar que é muito importante, não é uma regra, mas é muito importante que você conheça o Photoshop antes de você fazer esse curso de montagens. Oh meu Deus, não! Eu não sei nada sobre Photoshop, o que eu vou fazer agora? Primeiro de tudo, não se desespere. Segundo de tudo, eu tenho aqui um curso essencial de Photoshop. Nele eu vou te mostrar as principais ferramentas e funções do programa e te dar uma base para que você faça suas próprias montagens. E então está nas suas mãos. Se você já conhece o Photoshop, vai aí no primeiro link na descrição para o curso de montagens. Se você não conhece o Photoshop, vai no segundo link aí, ó, que tem na descrição, que é o curso essencial de Photoshop. Você tá esperando o quê para dominar o mundo com Photoshop? Só para não perder o costume, eu vou deixar aqui em cima, no card, a playlist de tutoriais que eu tenho de Photoshop aqui no canal. Então se você, sei lá, estiver aí querendo conhecer mais sobre Photoshop, clica aí no card para você conhecer tudo que eu tenho aqui no canal do YouTube. Não tem muita coisa assim, mas tem muita coisa legal. Este adorável vídeo de tutoriais vai parando por aqui. Tchau!